Olá, pessoal! Vamos tratar aqui de um assunto fantástico. Vamos falar da reforma religiosa e a reação da Igreja Católica à Contra-Reforma. Esse período ele é muito importante para a história ocidental, pois foi uma das maiores rupturas que a Igreja Católica já sofreu. A única ruptura do mesmo porte que já ocorreu foi o chamado Cisma do Oriente, no ano de 1054. Mas mesmo assim, o Cisma do Oriente rompeu a igreja em duas igrejas católicas. A reforma religiosa foi um rompimento teológico profundo, e a partir daí surgiu um novo ramo do cristianismo, que é o chamado protestantismo. O que nós classificamos por protestantismo são todos os ramos religiosos que surgiram a partir da reforma. Não é único, são várias manifestações teológicas diferentes, em que as mais conhecidas e importantes para o nosso contexto aqui é o luteranismo, de Martim Lutero, o grande reformador, o calvinismo, de Ítalo Calvino, e a reforma anglicana, que foi realizada pelo rei da Inglaterra, Henrique VIII. A partir daí também temos os movimentos populares. Mais conhecido de todos é o chamado movimento anabatista, que foi um grupo que seguiu as ideias de Lutero radicalmente, mas eles não queriam só romper com a Igreja Católica, eles também queriam romper com a dominação feudal que existia, porque já era século XVI, ainda permaneciam aquelas formas tradicionais de exploração feudal, como altos impostos, pedágios para passar pontes e por aí vai. E os anabatistas, então, eram contra a igreja, contra a exploração feudal e contra o absolutismo monárquico, que estava em seu auge, ao organizando-se, né? Vamos lembrar que o século XVI é o período de fortalecimento das monarquias nacionais e o surgimento do absolutismo. E aí, a partir desse momento, você vai ter vários conflitos, várias vertentes religiosas. Então, pessoal, vamos começar. Primeiramente, falando um pouco de Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge exemplar. Exemplar e genial. Ele, aos 20 anos, era professor de latim e professor de grego na Universidade de Wittenberg, na Alemanha. Nessa universidade, que fica junto de um castelo e junto de uma catedral, ele passou a sua vida religiosa, tornou-se professor e grande teólogo. Ainda, ainda jovem, com 20 e poucos anos, ele será convidado para uma viagem até o Vaticano, onde ele recebeu uma espécie de bolsas de estudo em razão dos seus grandes méritos na teologia. Martinho Lutero, que vivia recluso e vivia dentro de uma realidade diferente da realidade da maioria das pessoas, ele entrou em contato com coisas que ele não imaginava existir. Martinho Lutero era um jovem inocente, digamos assim, no sentido que ele não conhecia as maiores agrurras da sociedade, como a alta criminalidade, a miséria, pessoas e milhares de pessoas morrendo de lepra, de todos os tipos de problemas. Então, assim, ó, roubo, doença, prostituição, coisas que para ele não eram parte do cotidiano. E numa viagem de Wittenberg até Roma, em 1500, mais ou menos, aquele contexto, que a nossa reforma está ali, né, em 1517, no início do século XVI, olha para você ver como é diferente o padrão de tempo e de transporte. Uma viagem da Alemanha, de Wittenberg até Roma, hoje, você pode fazer em pouquíssimas horas de trem, com poucas conexões. Uma viagem rápida, simples e com paisagens muito bonitas. Agora, no século XVI, a mesma viagem, pelo trajeto mais curto, e considerando que você não ia passar por problemas climáticos como grandes nevascas, a viagem duraria 40 dias. E 40 noites. Então veja só, nesses 40 dias talvez tenham sido os fundamentais para que Lutero rompesse com a igreja. Pois o que acontece? Martinho Lutero, ele vai se chocar profundamente com essa realidade que ele vê no mundo, e quando chega no Vaticano, ele vai perceber que a Igreja Católica, instituição, a Santa Sé, ela tinha se desvirtuado muito daquilo que era a proposta da igreja, de um clero que é correto, de um clero que segue a palavra de Deus, que é rígido com a Bíblia e que tem alguns princípios teológicos fundamentais.
Então, assim, ele não gostava do que via. Um clero que passou a viver uma vida de luxo, uma vida ligada ao poder temporal, mais do que o poder religioso, e aconteciam coisas escabrosas no Vaticano. Se você quiser ter uma ideia, procure saber um pouco mais sobre a família Borgia, que é uma família que ocupou o trono papal e foi um momento de grandes escândalos, mas escândalos terríveis, em pouco tempo antes da reforma proposta por Lutero. Além desse mau comportamento do clero, que ele vai falar que o clero estava corrupto e afastando-se das leis de Deus, ele vai questionar as indulgências. Lembre-se desse conceito, daqui a pouco nós vamos anotá-lo, mas as indulgências são muito importantes para você entender. Basicamente, a maioria das pessoas lembra que indulgência é a venda do perdão dos pecados. A venda do perdão dos pecados, sim, é indulgência, mas não é só isso. Por exemplo, um arcebispo, ele poderia se tornar um arcebispo aos 14 anos de idade. Isso, como que, será que ele era um caso de grande valor teológico e um menino que muito jovem mostrou valor espiritual? Não. Como que se tornava arcebispo ou bispo naquela época? Através de indulgências. Se você fosse de uma família nobre, feudal, bastante poderosa, eles compravam o título de cardeal e você virava cardeal da igreja. Então você tinha um clero muito corrupto, muito despreparado teologicamente e principalmente essa questão das indulgências no que diz respeito à salvação é o que mais incomodava Lutero. Também era considerado indulgências a venda de imagens sagradas, que era uma das mais importantes fontes de renda da Igreja Católica naquele período. Então, basicamente, por que Lutero rompeu? Ele rompeu devido às indulgências e à corrupção moral do clero. Vamos lembrar desses dois pontos. Então, ele abandona o Vaticano e retorna para Wittenberg. E lá ele vai fazer uma grande polêmica. Na catedral, ele vai pregar 95 teses contrárias à venda das indulgências. Então, pessoal, a partir daí, gostaria que você acompanhasse comigo, então, de olho na tela. Veja, aqui nós temos 3 imagens. A primeira é a imagem de Wittenberg, uma das faces de Wittenberg. Aqui nós temos a imagem de Lutero, o grande reformador. E foi nessa igreja, nos seus portais e no seu interior também, que ele pregou as teses contrárias às indulgências. Olha só. E aqui nós observamos um auto de fé. Que são os rituais da Santa Inquisição para purificar a alma dos hereges, pois todos os seguidores de Lutero passaram a ser considerados hereges. Agora, vamos lembrar. Lutero, na Alemanha, em Wittenberg. Quando ele volta de Roma, lá, ele vai pregar as 95 teses contra as indulgências. E aí ele vai propor alguns princípios que vai deixar a igreja horrorizada. Vamos, primeiramente, ele rompe com a igreja no sentido teológico, antes dele ser expulso, porque ele vai ser expulso, excomungado da igreja. Então, olha só, o que ele fala? Primeiro, as indulgências não salvam. Para Lutero, só há
uma forma de salvação? A salvação pela fé. Só a fé salva. Lutero ele eliminou o celibato católico O que é o celibato? Padres não podem casar, padres não podem ter relações sexuais. Ele eliminou o celibato e também aboliu os sacramentos. Ele manteve dois. Quais foram os sacramentos que Lutero manteve? O casamento e o batismo, que começou a ser realizado em idade adulta. Olha só, Lutero fez uma coisa que para a igreja, né, terrível. Ele pregava a livre interpretação da Bíblia. A livre interpretação da Bíblia. Isso daqui é um dos elementos mais pesados para a igreja, porque olha só, os sacramentos são sagrados, claro, a igreja católica, quando ela reage, ela fala, não, todos os sacramentos são, né, fundamentais, são sagrados mesmo, dados por Deus, mas a livre interpretação da Bíblia ficou uma coisa muito complicada, porque a igreja fala, não deve interpretar a Bíblia, você não pode interpretar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia só pode ser interpretada pelo clero. Era uma forma de manutenção do poder. A Bíblia, respeitosamente falando, ela abre margens para muitas interpretações diferentes. A prova disso são as diferentes religiões cristãs, que muitas vezes elas têm confronto entre si. E a igreja, durante todo o período medieval, era uma unidade interpretativa. Quem não seguia essa unidade interpretativa era herege e morto. Então, heresias sempre existiram durante toda a história europeia que a Igreja Católica mandou e dominou, sempre tiveram interpretações diferentes. Só que eram muito poucas. Eram poucas no sentido, eram fáceis de ser identificadas e eles conseguiam manter o controle sobre essas instituições. Quando Lutero começa a pregar a livre interpretação da Bíblia, muitos seguidores que já estavam há tempos insatisfeitos com a igreja, eles passaram a ler os textos bíblicos e aí foi uma grande revolução no sentido que isso foi o principal elemento que expandiu a fé. E aí começam a surgir os líderes locais, que serão os pastores, que não seguem celibato, mas eram retirados da própria comunidade, que liam a Bíblia, interpretavam e pregavam. E estimulavam também a população a ler e pregar. Veja bem, olha só que interessante. Duas coisas facilitaram muito a propagação do luteranismo. Por quê? Lutero traduziu a Bíblia. Ué, mas não tinha Bíblia em língua vernácula, como se chama? Língua vernácula, a língua, né, de cada local. Não. Só existia
texto bíblico em latim. Bíblias muito antigas, elas poderiam ser encontradas em aramaico e em grego. Mas a tradição católica, ela sempre colocou a Bíblia em latim. E a Bíblia em latim, claro, ela afasta a possibilidade de interpretação do público e garante o monopólio de interpretação para a igreja, porque só os párocos sabiam, só o clero sabia latim. Quando Lutero traduziu para o alemão, isso foi inédito na história do cristianismo, uma Bíblia traduzida. A igreja considerou isso um pecado gravíssimo, tanto que a Bíblia foi parar no índex, o livro proibido, a lista de livro proibido. A Bíblia foi parar nos textos proibidos pela Igreja Católica. Agora, que livro que eles estão falando? A Bíblia de Lutero. Só podia ler a Bíblia em latim. Não podia ler a Bíblia em alemão. E olha para você ver, o culto, ele era muito diferente em quais aspectos? Primeiro, a missa inteira era em latim. Segundo, a missa era rezada de costas para o povo e diante do altar. Qual seria a lógica? A missa é uma celebração para Deus e não para os homens. Portanto, a missa deve ser celebrada virada para o altar. Então é isso aí, gente. Veja, quando ele traduziu, teve um elemento tecnológico que facilitou demais. No século XVI também, no contexto da reforma, é quando o alemão, Gutenberg, ele vai desenvolver a imprensa. Como assim? Pessoal, lembra que as Bíblias, todas elas eram copiadas? Elas eram copiadas, feitas manualmente, e ter uma Bíblia era muito difícil, muito raro. Só reis, senhores muito poderosos a possuíam. E aí, com a publicação em alemão e a imprensa, a Bíblia começa a se popularizar. Mas, na verdade, ela não se populariza porque muitas pessoas começam a ter a Bíblia. Começam a surgir os líderes comunitários, começam a surgir os pastores, e aí juntam um grupo de líderes religiosos ali, que estão acabando de se formar, né, líderes religiosos, de intérpretes da Bíblia. Aí eles pegavam um trechinho, escreviam esse trechinho num panfleto, escreviam uma pregação teológica, imprimia na imprensa, distribuíam e tentavam se esconder na maior parte dos casos, porque era proibido. Agora vamos lá, pessoal. Junta esses elementos aqui. Quem quiser se aprofundar mais nas transformações aí do Lutero, pode entrar em contato comigo pelo fórum, a gente vai batendo um papo, vai discutindo, mas isso daqui é mais do que suficiente para você fazer qualquer prova. Agora vem aqui. Quando acontece, a imprensa populariza muito e a própria reforma vai sair das mãos do Lutero. Como assim? Esse movimento aqui talvez foi o que deu o início da grande onda de conversões que ocorrerá na Europa. É o movimento dos anabatistas. Os anabatistas foram movimentos populares, radicais, contra o absolutismo
e contra a exploração feudal. Os anabatistas, eles foram perseguidos de uma forma terrível. Eles passam a ser perseguidos e naquela época não existia anistia, só quando era dada diretamente pelo rei, e não existia prescrição de crime. Como assim prescrição de crime? Por exemplo, se uma pessoa cometeu um assassinato, ela nunca foi pega, ela desapareceu, em 30 anos o crime prescreve. Se ela, depois de 30 anos, chegar para a justiça, se apresentar e falar, eu matei, ela não vai ser presa, porque o crime prescreveu. Naquela época não tinha prescrição de crimes. Então, haviam lideranças religiosas anabatistas que, em 1925, explodiu uma grande rebelião anabatista. Perceba que a reforma, Lutero faz ela em 1517. Em 1525, você tem os movimentos populares anabatistas já sendo combatidos, eles tentando tomar posses de alguns burgos, tentando se manifestar em algumas cidades. Tem relatos dos anabatistas, os últimos sobreviventes, foram perseguidos até o dia da morte. Como assim até o dia da morte? Anabatistas que, depois dessa grande sublevação de 1925, foram encontrados já à beira da morte, décadas depois, e foram, alguns deles, queimados mesmo assim. Ou seja, os anabatistas talvez tenham sido o grupo protestante mais perseguido de todos. Então, veja só, esses anabatistas, eles realizaram revoltas, tentaram tomar o poder de alguns burgos, algumas cidades, e eles passaram a ser perseguidos, e Lutero também. Agora, ao mesmo tempo que surgem os anabatistas, a igreja vai fazer a chamada Concordata de Worms. O que foi? Foi uma reunião que Lutero ele foi convocado para abrir mão de seus pensamentos. Como assim? Basicamente, a Concordata de Worms foi uma grande reunião para que Lutero, publicamente diante do clero, falasse: eu estou errado, perdão, eu errei, eu quero agora minha punição. Só que nessa Concordata de Worms, o que aconteceu foi totalmente o contrário. O Lutero, que era um grande orador, fazia discursos incríveis, ele passa a defender ferrenhamente as suas teses na Concordata e, ao final, ele não abre mão do seu pensamento. Como ele não abre mão do seu pensamento, aí ele passará a ser considerado herege. Quem? Tanto Lutero e seus seguidores. Não seguidores dele enquanto líder, seguidores do pensamento. Por exemplo, os anabatistas. Então, quando os anabatistas eles passam a ser perseguidos e mortos, foi depois dessa concordata de Worms que considerou todo mundo herege. Agora, qual que será a relação do Lutero com os anabatistas? Nenhuma, pessoalmente nenhuma. Os anabatistas, eles aproveitaram o impulso da ruptura do Lutero e seguiram a sua linha nova, teológica. Só que Lutero era contra ele era contra os anabatistas.
E mais, não só Lutero era contrário aos anabatistas, mas como também era defensor do absolutismo. Então, nesse contexto, quando a reforma começou a pegar fogo, as pessoas começaram a ser perseguidas, anabatistas perseguidos e mortos, pessoas começam a ser queimadas na fogueira, como nós podemos ver aqui nesse auto de fé, queimando um herege para expulsar o demônio do seu corpo. Olha aí. Lutero, ele vai ser protegido. A região em que ele habitava, a região da Saxônia, era uma parte do antigo Sacro Império Romano Germânico, e na Alemanha existiam vários principados. Não era a Alemanha como nós conhecemos hoje. Essa Alemanha que nós conhecemos hoje é a Alemanha que foi formada no século XIX em um processo conhecido como processo de unificação alemã, quando os vários principados, os vários reinos se unem e vão formar o segundo Reich, a Alemanha. Reich, eu já ouvi falar, professor, o que é isso? Primeiro Reich foi Carlos Magno. Segundo Reich, primeiro Reich, Carlos Magno, fundador, né, do Sacro Império. Segundo Reich, a Alemanha unificada no século XIX. Terceiro Reich não existiu. É o Hitler que falava que eu sou o terceiro Reich, mas não foi. Então, olha só. Ele foi protegido por um dos príncipes alemães. Ele foi protegido pelo príncipe Frederico da Saxônia. E esse príncipe absolutista, olha, vou colocar, não precisa lembrar do nome, né, o Frederico da Saxônia, é só lembrar que ele era protegido dos absolutistas. E ele passou a ser protegido e viver no palácio. E foi lá no palácio que ele realizou a tradução da Bíblia. Enquanto os seus seguidores aqui, que ele não queria que fossem seus seguidores, né? Ele era contra o domínio absoluto da igreja. Ele não era contrário ao absolutismo, ele não era contrário àquela ordem social. E aí, a reforma ela começa a se espalhar de forma cada vez mais violenta. Agora, veja só, é importante você observar que a reforma começou na Alemanha, se espalhou para todas as áreas vizinhas. Ao longo do tempo, hoje, o sul da Europa é predominantemente católico. A Península Ibérica é católica. O centro-norte europeu é protestante. A Alemanha é protestante, a Holanda é protestante, o norte, né, Noruega, Finlândia, Suécia, protestante, Suíça, protestante, que é a herança principal aqui desta época. Ficou bastante restrita àquela região. Agora, gente, vamos lá. Depois do Lutero, surgiram vários outros reformadores, ele não foi o único, ele é o mais importante, mas nós temos outros, como, por exemplo, esse senhor suíço. Esse rapaz aqui do barbão e da toquinha é o Ítalo Calvino. O Ítalo Calvino vai criar um corpus teológico protestante chamado calvinismo. O calvinismo, ele não é tão diferente do Lutero no geral. A formulação teológica geral, ela é bem parecida, mas ele se diferencia por fatores fundamentais. O calvinismo, assim como Lutero, é contra indulgências, é contra o domínio católico,
é a favor da livre interpretação da Bíblia. Mas Lutero falava que a salvação é pela fé. Calvino não. Calvino falava, você já nasceu salvo. Isso. Calvino falava, você já nasceu salvo. Calvino veio com a teoria da predestinação da alma. Predestinação da alma. O que significa? Significa que todas as pessoas nascem predestinadas. Ou seja, o seu destino não está em suas mãos. Ele já foi escrito por Deus e você só irá cumprir os desígnios divinos. Ou seja, você já nasceu salvo, você nasceu com a estrela na testa, você está salvo. Então, quer dizer, existem pessoas que já nascem salvas, existem pessoas que já nascem castigadas, elas já estão legadas ao inferno. Mas aí Calvino fala, olha, Deus na sua bondade imensa, ele permite que você se salve. Agora vamos lá. Primeiramente, Calvino falava que o homem carregava sinais explícitos de que nasceu abençoado e salvo por Deus. Riqueza. Nasceu rico? Você nasceu salvo, você vai para o céu, relaxa. Nasceu pobre? Você vai ter que se salvar. Como? Enriquecimento. Enriquecimento? Tá, mas nem todos ficam ricos, mas é importante tentar ficar rico. Como? Através do trabalho. Então, Calvino fala que existe a predestinação, e se você já não nasceu predestinado a ser salvo, você pode conseguir a sua salvação pelo trabalho. Então, isso daqui, cara, você tem que ficar bem ligado, porque o trabalho passa a ser uma virtude para os calvinistas, um valor, e isso vai levar a uma nova ética de comportamento dos calvinistas. Uma ética de disciplina, de rigor, de busca do enriquecimento e de uma vida simples. Ou seja, não é para ser rico e ostentar, é ser rico e ter uma vida frugal, ou seja, simples. Vamos lá, isso daqui teve consequências? Claro. Se você se lembrar, a Igreja Católica, ela era contra o lucro, a Igreja Católica era contra a usura. O que é usura? Emprestar dinheiro a juros. A Igreja Católica falava que você não podia praticar usura, porque você está ganhando dinheiro com o tempo. Porque, por exemplo, você me empresta R$100 e daqui um ano eu te dou R$150. O que gerou esse valor a mais? O que gerou essa riqueza? Foi o tempo que você ficou com o dinheiro. Aí eles falam que o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Como o tempo é de Deus, você não pode se enriquecer com o que não te pertence. Então, a usura era um pecado grave. Os únicos usurários eram os judeus. Claro que existiam pessoas que não seguiam a fé e praticavam usura, mas eram pessoas consideradas desprezíveis. Assim como eles desprezavam os judeus, principalmente por esse elemento, né? E, olha aí, a igreja, então, ela era contrária ao lucro e à usura. Só que desde o século XII surgiu uma nova classe social, que é a burguesia. E a burguesia, enquanto classe social, fundamentalmente, ela é uma classe que vive da riqueza e do trabalho e da usura. Os bancos, por exemplo, né, surgiram
na Idade Média ainda, com os judeus usurários. E aí? E esse pessoal que é burguês, que é comerciante, é religioso pra caramba, mas ele segue um pensamento teológico que está falando que ele vai queimar no inferno se ele seguir isso. Ele não vai se sentir muito bem, ele não vai se sentir tão à vontade naquela religião. Então, quando o calvinismo ele surgiu com essa proposta de que a riqueza não é um pecado, ficar rico não é um pecado, mas sim um sinal de salvação, vai acontecer uma grande conversão da burguesia. Por exemplo, países que eram fundamentalmente comerciantes, como é o caso da Holanda. A Holanda tem até hoje, né, grandes bancos internacionais, ela é financiadora de grandes empreendimentos internacionais. A colonização do Brasil só foi possível porque você teve o financiamento dos holandeses. Os holandeses eram todos protestantes. É um grupo social, é uma região que se desenvolveu e surgiu com base no comércio, com, né, então, um país formado ali por uma classe burguesa muito grande, que quando chegou o calvinismo, ocorreu uma conversão de, né, quase toda a burguesia holandesa. Então, veja só, isso daqui é muito importante, porque tem uma tese de um sociólogo que escreveu lá no século XIX e comecinho do século XX, sociólogo alemão, o Max Weber. E o Max Weber, ele tem um pensamento muito interessante, ele escreveu um livro chamado A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O que Max Weber vai desenvolver nesse livro? Ele tem uma teoria muito bacana mesmo, que é o seguinte: a Reforma Protestante colaborou para o desenvolvimento do sistema capitalista. Como assim? Ele fez uma análise interessantíssima, porque ele vai misturar elementos culturais, no caso a religião, com o desenvolvimento e a prosperidade material dos povos. O que ele está falando? Ele vai fazer um recorte religioso dos primeiros burgueses. Aí ele fala, ó, do século XII até o século XVI, o principal grupo religioso a se dedicar a comércio e negócios são judeus. A partir do século XVI, com a Reforma Protestante, todos os grandes empreendimentos comerciais, os grandes negócios realizados na Europa, eram feitos por protestantes. E aí o que ele vai falar? A ética do protestante, ela deu o espírito que desenvolveu o capitalismo, a alma da coisa. Não no sentido religioso, claro, né, no sentido essência. A ética protestante, por exemplo, ele acha que ou nasceu predestinado ou ele tem que se salvar. Como são poucos os predestinados, a maior parte absoluta das pessoas tem que se salvar. Então, os protestantes acham que trabalho é um valor inquestionável. Mas não é enriquecer a qualquer custo. É um princípio fundamental a honestidade.
E também a frugalidade. Frugalidade, vamos colocar aqui simplicidade. Agora, olha que sacada interessante do Max Weber. Esta ética protestante, ela vai favorecer financiamentos. Ela favorece os financiamentos e os empreendimentos. Como assim? O capitalismo, para que se desenvolvesse, ele sempre, até hoje, ele precisa de muito capital de financiamento, de reinvestimento. Por exemplo, você tem uma pequena loja de algum produto, você vê o potencial de mercado, você quer expandir seus negócios. Só que com aquilo que você tem de faturamento, você não terá condições de dar um salto, de arriscar. Aí você vai ter dificuldade, vai ter precisar de pegar dinheiro emprestado. Agora imagina o seguinte, você agora saia da condição que você está e se torne um banqueiro da época. Você é um banqueiro, naquela época não tinha SPC, não tinha Serasa, e basicamente você emprestava dinheiro pela confiança que a pessoa inspirava, pelos acordos que ela resolvia tratar com você. Mas mesmo assim, uma pessoa que empresta dinheiro, ela podia sofrer um calote, ela podia, né, de alguma forma, ser traída, alguém não te pagar. E aí, você, banqueiro, tem duas pessoas te pedindo um volume enorme de dinheiro. Você não conhece os dois. Você só tem uma informação de cada. Um é protestante calvinista, o outro não é. Pode ser católico ou outra linha, porque não é toda a linha protestante que segue essa lógica do calvinismo. O que Max Weber fala não é só o protestantismo, é o calvinismo. O protestantismo em geral entra dentro disso, mas o diferencial é o calvinismo. Você tem que emprestar dinheiro. Você vai emprestar dinheiro para um cara que você não tem certeza se ele é honesto, ou aquele cara que você sabe que ele é honesto porque ele tem medo de ir para o inferno. O cara acha que tem que trabalhar, tem que te pagar e não pode esbanjar. Quem é mais seguro? Emprestar dinheiro para esse cara ou para o teu primo fanfarrão? Opa, tenho certeza que a maior parte das pessoas, para não dizer todas, elas vão emprestar com base na confiança que o comportamento da pessoa inspira. Lembra que você está no século XVI, então você precisa de ter algum padrão. E qual que é o padrão? É esse. Então, os empréstimos, eles eram mais bem-sucedidos, eles conseguiam um monte de coisa e conseguiam desenvolver, fazer grandes empreendimentos. Os empreendimentos cada vez mais passam a crescer e é nisso que Max Weber fala que a ética protestante colaborou para o desenvolvimento do capitalismo. E olha aqui o senhor inglês, Henrique VIII. Henrique VIII, ele foi o reformador da Inglaterra. Basicamente, ele realizou a reforma religiosa por razões políticas e também por um fator pessoal que não dá para sabermos o quão pesou. Mas olha só, Henrique VIII, ele criou lá na Inglaterra a Igreja Anglicana. O anglicanismo. Por quê?
São dois fatores que são mais relevantes. Primeiro, o senhor Henrique VIII, ele era casado e queria se divorciar para casar com a Ana Bolena. E ele queria o divórcio. Como divórcio? Era proibido, pecado. Claro que a igreja não concedeu o divórcio para Henrique VIII, mesmo ele sendo um grande imperador absoluto. E isso fez com que Henrique VIII criasse algumas contrariedades com relação a Roma. Mas não é só isso. Henrique VIII, ele estava de olho em outras coisas. Ele tinha uma pretensão. Qual? Apropriar-se dos bens da igreja. Ele queria fazer vários empreendimentos, reformas, precisava de capital, queria as riquezas da igreja católica, que eram só da igreja católica, claro, privado. E aí, qual que era a única forma que ele tinha para se apropriar desses bens? Isso, vai juntando as ideias aí. De repente, ele, ele lança um auto, né, que vai falar, aqui na Inglaterra, nós rompemos com Roma, chama Ato de Soberania. Fala, nós somos soberanos em relação a Roma. E aqui agora nós somos anglicanos e eu sou o líder da igreja. Ah, não vai me dar divórcio, não? Então eu que vou mandar esse negócio. Então, aqui é basicamente o processo do surgimento do anglicanismo. A recusa da igreja a autorizar o divórcio e os interesses políticos e econômicos nos bens da igreja. Então, olha só, pessoal, fique esperto, porque lembra que nós falamos que Lutero ele teve apoio do príncipe da Saxônia, que o protegeu e o levou para o castelo? É porque o príncipe da Saxônia também ele tinha interesses em se apropriar dos bens da igreja. Então, havia um conflito em alguns países entre a coroa e a igreja. Olha só, enquanto no século XVI Portugal e Espanha estão associados à igreja no regime de padroado para colonizar a América, a Inglaterra rompe e faz uma outra religião. Inclusive tem a Bíblia anglicana. Todas as Bíblias, elas são muito parecidas em seu conjunto e algumas pequenas diferenças. A Bíblia anglicana, ela é chamada Bíblia do Rei James. Então, veja só, atualmente é uma igreja com postura mais liberal. Vamos colocar aqui progressista. Em que aspectos? Por exemplo, é uma igreja que reconhece o divórcio, foi a primeira igreja a realizar matrimônio religioso entre homossexuais. Inclusive, sacerdotes homossexuais. É a primeira igreja que aceita homossexuais enquanto líderes religiosos. Então, vamos continuar. E diante disso tudo, a igreja não fez nada? Claro que fez. É o que nós chamamos de a Contra-Reforma Católica. E o que foi a Contra-Reforma Católica? A reação da instituição a esse
momento que estava rolando, o momento reformista. E veja só, a Contra-Reforma tem um momento que é o mais importante de você lembrar. Foi um concílio. Concílios são aquelas grandes reuniões muito importantes que são feitas pelas autoridades eclesiásticas. É o concílio de Trento. O que foi esse concílio de Trento? São várias reuniões da cúpula da igreja para pensar como reagir diante do risco protestante. E ali, eles vão tomar algumas medidas que são muito importantes para tentar combater o avanço do protestantismo. Primeiro, a reafirmação dos sacramentos. Lutero havia abolido, manteve dois, o casamento e o matrimônio. Eles falam, não, os sacramentos são sagrados e são eles mesmos. Como que começou a coisa toda? Indulgências. A igreja aboliu as indulgências. Uma das principais críticas, justamente, era a corrupção moral do clero. E a acusação de que muitos clérigos não conheciam o fundamento dos textos sagrados. E foi aí, no contexto do Concílio de Trento, que para melhorar qualitativamente o quadro do clero, é que foi criado os seminários, que tem o objetivo de dar formação teológica e filosófica para todos os padres. E olha só, continuando, a igreja, ela passou a ter um baita trabalhão, porque o protestantismo se espalhou muito rapidamente. E para tentar conter a expansão do protestantismo, a igreja tomou todo tipo de atitude que você pudesse imaginar. Por exemplo, espionagem de hereges, todo tipo de situação. Por exemplo, olha só, as duas imagens aqui nos mostram dois elementos muito importantes da Contra-Reforma. O que aconteceu aqui? Nós temos um padre que está torturando uma pessoa. Esse cara é um herege. O que aconteceu? A reativação da Santa Inquisição. A reativação da Santa Inquisição. E aí ela voltou, mas voltou com tudo. Voltou com tudo. Ela foi mais atuante no mundo ibérico, ou seja, né, o Portugal e Espanha, mas por toda a Europa. E por que no mundo ibérico? Por duas razões. Primeiro, depois desse momento, a igreja vai procurar associar-se aos estados nacionais. Padroado. Uma associação entre Estado mais a igreja. Ou seja, eles não brigam, eles ficam acomodados um ao outro. A igreja legitima o Estado nas suas ações. Por exemplo, vai fazer uma guerra, a igreja justifica. Vai fazer... por que as desigualdades existem? A igreja justifica. E esse padroado,
A referência são os países ibéricos, né? Portugal e Espanha. E você tem que lembrar de um detalhe. Quem eram os países que estavam em destaque naquele momento? Portugal e Espanha, porque era o momento ali das grandes navegações e da colonização da América. Então, veja só, a preocupação é não deixar espalhar, né? Não deixa espalhar, ativa a Inquisição, se associa com o poder do Estado, que está no contexto das grandes navegações e a colonização da América. Para isso, eles criaram, no Concílio de Trento, a Companhia de Jesus, mais conhecida como os Padres Jesuítas, também chamados soldados de batina, que eles tinham formação militar para vir para as Américas. Qual que era o objetivo da Companhia de Jesus? Primeiro, catequizar. A expansão do catolicismo. Catequizar expandindo o catolicismo e impedir heresias na América, principalmente protestantes e judeus. Viu só? Isso aqui é muito importante você entender que está no contexto, hein? No contexto. Então, agora eu queria encerrar com o Index. O que é o Index? Index Librorum Prohibitorum. A lista de livros proibidos. E dentro do Index, você tem um monte de obras. Aristóteles está no Index, Platão está no Index, todos os autores greco-romanos estão no Index. Inclusive a Bíblia. Qualquer Bíblia? A do Lutero. Ou seja, a igreja declarou que era proibido ler a Bíblia para interpretá-la em língua vernácula, ou seja, a língua de sua terra. Então, pessoal, fique muito atento, porque esse assunto cai muito e não é só porque cai muito, ele vai explicar um monte de coisa. Talvez você é uma pessoa que segue a fé protestante, ou você quer conhecer um pouco mais da Igreja Católica, então são muitos assuntos que têm significado bastante particular para as pessoas. É um tema que vai explicar como que a América se tornou uma região predominantemente católica. Vamos pensar, a ação dos jesuítas, você acha que foi bem sucedida? Passados 5 séculos, Brasil é o país que tem mais católicos no mundo. Proporcionalmente, tem mais católicos que o município de Roma, cidade de Roma, que é a área urbana toda, né? Proporcionalmente, tem mais católico no Brasil e no México, que são os dois polos, né, que mais tiveram a atuação dos jesuítas do que na Itália. Olha para você ver que interessante. Então, é muito importante você estudar, ficar por dentro desse assunto. Qualquer dúvida, lembre-se, eu estou à sua disposição. Consulte-me no fórum, leia, releia seus PDFs, anote bastante. E, pessoal, é isso aí. Um grande abraço, bons estudos e foco no sucesso!